ser uma mulher feminina não é ser uma mulher fraca. E muitas vezes ser a mulher com personalidade forte só significa que você é insolente e inadequada socialmente. Tema sensível hoje, meninas. A gente tá numa era da caricatura da feminilidade, não é? E muitas vezes a gente acredita que ser uma mulher feminina, para ser uma mulher feminina, a gente precisa ser fraca, a gente precisa ser dependente emocionalmente de algum homem, que a gente precisa ser mole e não ter limites, né? Aceitar tudo aquilo que é imposto sobre nós. E muito pelo contrário, não, a mulher feminina ela sabe estabelecer os próprios limites. Ela sabe delimitar o próprio campo emocional, precisamente porque ela é tão conectada com ele. Precisamente porque ela sabe quais são seus valores, ela sabe exatamente onde é que estão seus limites, que ela consegue comunicar esses limites não com agressividade, não com um empoderamento falseado, mas com gentileza, com docilidade, porque ela tem certeza de onde é que estão esses limites. E ela sabe o preço que ela pagará caso ela acabe sacrificando isso pela pessoa errada. Hoje em dia a gente tem uma visão muito triste sobre a feminilidade, de que a feminilidade é de certa forma um enclausuramento da mulher e que toda mulher feminina ela é carente, que ela não é autêntica. Mas eu acredito que apenas uma mulher verdadeiramente conectada com a sua essência consegue ser uma mulher feminina. Isso vai exigir, é claro, bastante autoconhecimento, trabalho interno, regulação emocional e uma série de outros processos e desenvolvimento de virtudes e qualidades que exigem bastante força. Se você tem aí entre 20 e 40 anos, muito provavelmente você cresceu e se desenvolveu através ali de mídias que enfatizam muito uma cultura de diferenciação entre a mulher que era a bonita, a feminina, vista como feminina, né, de aparência feminina, e a mulher que tinha uma aparência bastante masculinizada, que não ligava muito para a própria aparência, mas que nessa se via virtudes. Então, se você conseguir pensar, conseguir se lembrar, você vai provavelmente identificar alguns seriados, desenhos de TV, onde sempre tem aquela caricatura ali, né, da mulher feminina, da menina feminina, que era a popular, a loira, a belíssima, lindíssima, tudo no lugar, tudo certo com ela, popular também. E em contraparte, uma menina que não tinha habilidades sociais, uma menina que era meio nerd, ou meio roqueira, meio emo, e não se vestia muito bem, e acreditava ser muito feia, ou as pessoas não achavam ela tão atraente, e essa era vista como um poço de virtudes, de alguma maneira, e a outra era vista como um poço de falhas morais e falhas de caráter no geral. Então, sempre a patricinha, ela era nojenta, ela era a que humilhava as outras mulheres. Ao mesmo tempo que ela fazia uso desse poder que é muito feminino, né? Tanto da beleza quanto das habilidades sociais dela, de saber se colocar. E às vezes ser a preferida dos professores, ser a famosa, precisamente por isso, né? Ser uma mulher popular ali. Ela também tinha um cerne maldoso, né? Bem Mean Girls ali, né? A exemplo, a Regina George. E em contrapartida tem sempre a emo ou a roqueirinha que era feia, ou seja, não tinha as mesmas características físicas da patricinha, seja qual série ou filme ou desenho você escolha aí. E ela estava sempre cercada de meninos, ela não tinha amigas mulheres. Já sinalizando um pouco, né, dessa perda da feminilidade. Ela falava como os meninos, ela se comportava como os meninos, ela fazia as mesmas coisas que os meninos faziam, não precisamente porque ela não gostaria de ser feminina, muito pelo contrário, muitas vezes nesse roteiro do filme, do desenho, etc., ela queria ser como as meninas femininas, mas não podia, e tudo que lhe restava era os meninos, né, que aceitavam ali no grupo ela como se ela fosse um deles. Em contrapartida, apesar dela ter todos esses defeitos físicos e, enfim, de questão de estilo e de inadequação social, ela tinha muitos valores morais. Então, ela era uma menina mais dedicada, uma mulher inteligente, ela era nerd, ela tirava as maiores notas. E eu acredito que isso vai causando no nosso imaginário um endurecimento emocional. Porque ao mesmo tempo que a menina feminina, né, que poderia ser ali um pouco maldosa,
que era retratada dessa forma, ela entrava em contato com as próprias emoções, a outra, que era a protagonista, ela estava sempre endurecida emocionalmente. Então, por quê? Porque ela andava com os meninos, tinha que agir como os meninos, e essa coisa de emoções é muito coisa de menininha. Ela não era uma das menininhas porque ela era a diferentona. E eu acho que tudo aquilo que a gente consome quando a gente está crescendo influencia na forma como a gente se vê e na forma como a gente quer se posicionar. Se a narrativa desses filmes, séries e desenhos estava nos dizendo que não era a mulher muito feminina, que era muito inteligente, claramente a gente não queria aparentar isso, porque a gente não queria aparentar ser burra. A gente não queria aparentar não ter nenhum nível de intelectualidade, ou ser uma pessoa ruim, ou ser uma menina metida. Então, da gente perceber o quanto as nossas referências, elas vão influenciar na nossa formação de personalidade mesmo. Quando a gente fala de feminilidade como fraqueza, a gente vê também esses exemplos da Patricinha estando sempre em desarranjos emocionais. Então, ela surtava por causa de qualquer coisa, ela se estressava por causa de qualquer coisa. Então, muitas vezes a gente foi buscando não só uma perda de características, de habilidades da feminilidade, mas também de não querer nos associar com a aparência de uma mulher feminina, precisamente porque a gente cresceu com referências que não eram muito boas nesse sentido. Mas, muito pelo contrário do que a gente pensa ou construiu através dessas narrativas, a feminilidade, para ser uma mulher verdadeiramente feminina, a gente precisa ser muito forte. A gente precisa exercer uma série de virtudes que vão exigir domínio próprio, que vão exigir uma constância, uma insistência, uma persistência em sair da nossa zona de conforto. Porque feminilidade é presença. Feminilidade é a gente conseguir verdadeiramente se conectar com as nossas emoções, aceitá-las, saber trabalhá-las bem, entender que em muitos momentos a gente vai querer sim ser acolhida, ser cuidada. Entender que não é uma sinalização de fraqueza quando a gente admite que nós temos um humor mais oscilável do que o dos homens, porque isso é biológico. E entender o nosso ciclo, entender aquilo que é particularmente feminino vai nos ajudar precisamente a regular melhor essas emoções. A feminilidade é uma suavidade com limites, é saber servir ao outro, é não ter medo da palavra servir, submissão, cuidado, né? Não só sermos cuidadas, mas saber cuidar também. A gente conseguir fazer esse ato de serviço ao outro de boa vontade, de coração, sem um autoabandono. Entender que existe esse equilíbrio de eu conseguir ser submissa, de eu conseguir ser doce, de eu conseguir ser gentil, de eu conseguir servir ao outro, não só a um homem, mas as pessoas ao meu redor, com suavidade, e entender que isso não obrigatoriamente envolve um autoabandono. É viver isso sem passar por cima dos seus limites, sem desrespeitar os seus valores, mas sabendo cuidar do outro. Por que então que ser uma mulher feminina vai exigir força, vai exigir trabalho em virtudes e vai exigir realmente um esforço da nossa parte? Bem, porque é muito mais fácil, quando eu tô estressadinha, eu gritar com o outro, eu querer as coisas do meu jeito. É muito mais fácil fazer isso do que eu saber regular as minhas emoções, do que eu saber comunicar as minhas necessidades, não só com assertividade, que é essencial, mas também com docilidade, porque a gente entende o poder, o verdadeiro poder que ser uma mulher doce tem, o efeito que isso causa nas pessoas. É muito mais fácil eu jogar as mãos pro alto e dizer: eu sou uma mulher de personalidade forte, eu sempre fui assim, eu vou continuar sendo assim, eu não vou mudar por causa de nenhum homem manda em mim, do que a gente escutar o que a outra pessoa tem a dizer. Escutar sem se colocar no lugar de estou sendo criticada, estou sendo apontada, estou sendo pressionada contra a parede. Não, escutar a necessidade do outro, entender o que ele está tentando comunicar naquele momento. Entender que ele também tem limites, que ele também tem desejos, que ele também tem vontades e servir, querer servir ao outro, porque independente se é o seu marido, se é um namorado, se é a tua mãe, se é a tua amiga, são pessoas que você escolheu amar. Quando a gente escolhe amar, a gente se responsabiliza por aquilo que a gente ama.
de cuidar daquilo também, não só daquilo ser um objeto. A gente fala tanto de objetificação da mulher, né? Mas não só deste homem ou dessa amiga, enfim, ser um objeto perfeito que a gente ama porque age de determinada forma, porque me trata de determinado jeito, mas amá-lo em si mesmo. E fazendo isso, também sentindo o desejo dentro de nós de cuidar daquilo. Mesmo que isso vá indicar talvez uma necessidade de mudança da nossa personalidade, dos nossos erros, dos nossos defeitos, dos nossos vícios de comportamento, dos nossos vícios de linguagem. E isso é muito bonito, sabe? E exige muita força. Ser feminina vai exigir autodomínio, paciência, saber esperar, saber ter confiança nos seus valores, saber ter confiança nos seus limites, nas suas capacidades de fazer aquilo bem. Em geral, realmente é ter segurança emocional, sabe? Porque usar uma caricatura de força, né, onde eu exijo, eu não peço, eu não sugiro, eu exijo que as coisas sejam feitas da minha maneira, no meu tempo, como eu acredito que devem ser feitas, me é muito conveniente, me é muito fácil. Né? Difícil mesmo, que exige de fato uma força emocional e uma postura nossa, é quando a gente consegue ser aberta o suficiente para entender que numa relação, seja ela de amizade, seja ela de romance, vai exigir maturidade suficiente para você entender que o outro também precisa existir nessa relação, com desejos, com vontades, com desagrados e desconfortos. Mas às vezes a gente não tem a humildade para saber disso, para entender isso. Porque essa caricatura da mulher forte, da mulher com a personalidade forte, é só realmente um jeitinho mais bonito, mais conceitual, da gente dizer que a gente é grosseira, que a gente é egoísta, que a gente vai continuar tratando as outras pessoas mal porque eu não sei regular minhas emoções, porque eu sou ansiosa mesmo, porque eu sou impaciente mesmo. Então aí você vai ter que lidar com isso porque é o jeito que eu sou. A tal da Gabriela, né? Nasci Gabriela, vou morrer Gabriela. E isso é um sinal enorme de imaturidade. Um grande sinal de maturidade é quando a gente entende que nós somos falhos e que continuaremos sendo falhos por muito tempo e que a vida, uma vida de virtudes, é uma vida centrada em continuar caminhando e se desenvolvendo ao longo do caminho até o dia da nossa morte. Entendendo que não vou chegar nesse estado de perfeição, mas que eu vou precisar olhar para os meus comportamentos negativos, olhar para os meus defeitos e corrigi-los ao longo do caminho. Isso vai exigir muita humildade. O que eu quero trazer aqui é que para você conseguir estabelecer limites numa relação e para que as suas vontades, para que os seus desejos também sejam implementados nessa relação, você não precisa ser grosseira. Existem outras formas de fazer isso. Você consegue ser uma mulher alegre, você consegue ser uma mulher leve, você consegue ser uma mulher feminina, conduzindo conversas difíceis, conduzindo discussões que vão implementar coisas no relacionamento que também te farão bem, né? Porque realmente é uma relação de troca, todas as relações são uma relação de troca. E uma mulher feminina, ela tá sempre se esforçando, sabe? Para ser mais leve, para ser mais gentil. E não só pelo outro, também pelo outro. Eu sei que quando a gente fala de fazer pelas outras pessoas, geralmente isso causa uma sensibilidade mais aguda, né, no público feminino. Mas por você também. Quando você se torna uma mulher mais leve, quando você se torna uma mulher mais alegre, não é um esforço mais, sabe? Não é uma atuação mais ser uma mulher leve porque é isso que os homens gostam. Não, você simplesmente é. Você simplesmente está sentindo isso dentro de si. E isso atrai as outras pessoas para você. Isso acolhe as outras pessoas ao teu redor. Porque o impacto que a feminilidade tem nos relacionamentos é lindo. É o impacto de leveza, é o impacto de conseguir conduzir a liderança masculina através de um charminho. É criar segurança emocional, é diminuir conflitos que são desnecessários através da regulação das nossas emoções, da regulação das nossas expectativas, mas também de aprender a comunicar as nossas necessidades de uma maneira mais leve, de uma maneira mais assertiva, estar trabalhando nisso diariamente. É de fato inspirar a liderança masculina, inspirar as atitudes do outro. Nós também somos inspiradas o dia todo por várias pessoas, né? Muitas vezes, talvez você nem tenha percebido, mas
Às vezes alguém vai fazer uma reclamação para você e você se sente nesse lugar de, nossa, eu tô contra a parede, eu tô sendo acusada, precisamente porque aquela pessoa não tá sabendo ter um jeitinho, ter uma assertividade, uma docilidade, uma gentileza na hora do pedido, porque ela está apenas reclamando. Muitas vezes a gente acredita que para fazer um homem mudar, ou até os nossos amigos mesmo, a gente precisa agir como homem. Então, eu preciso impor, eu preciso mandar, mas na verdade, a verdade mesmo é que homens não aprendem com as mulheres, os homens aprendem com outros homens. E quando a gente senta nessa cadeira de eu mando, eu exijo, eu falo onde é que as coisas têm que fazer e não sei o que, a gente só é vista como uma mãe chata, entende? A gente não tá sendo assertiva, a gente só tá sendo chata. E a gente inspira essa liderança sendo vulneráveis, conseguindo comunicar aquilo que é doloroso ou difícil, ou aquilo que nos incomoda, porque isso precisa ser comunicado, da maneira certa, de uma maneira doce, entendendo que a outra pessoa muitas vezes ela não está com a intenção de te machucar, com a intenção de te prejudicar, mas simplesmente está agindo no dia a dia dela e não está tendo a percepção que aquilo está te magoando. Por isso que é importante a gente não confundir força com dureza, com um bloqueio emocional, com a gente não conseguir ser vulnerável com ninguém. Muitas vezes quando nós somos machucadas ou passamos por uma situação social ou de relacionamento que nos foi muito traumática, a nossa atitude natural, automática é nos fechar completamente. Porque se eu fechar, ninguém entra, se eu fechar, ninguém vai ter acesso a essas emoções e aí eu nunca mais me magoo. Muito pelo contrário. A gente desenvolve força emocional precisamente conseguindo ser vulnerável nas situações onde isso cabe. E para ser vulnerável com as nossas emoções, isso exige força, tá? Isso não é para fracos. Por último, tem um versículo da Bíblia que eu gosto muito, que é daquele Provérbios 31, né, onde está falando ali sobre a mulher virtuosa, no verso 26, que fala assim: a mulher virtuosa, ela fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. E o questionamento que eu quero fazer para você hoje é precisamente esse. Quando você está tratando com a sua mãe, com o seu pai, com seus irmãos, com suas amigas, com seu namorado, com seu marido, com seus filhos, a instrução da bondade está na sua língua? Aquilo que você precisa comunicar é comunicado com amor, não só com a urgência da necessidade? Às vezes a gente trata tão bem alguém da rua que a gente nunca conheceu, que a gente não faz a menor ideia do caráter, que a gente não tem nenhum tipo de apego, nenhum tipo de afeto, mas a gente não consegue aplicar essa mesma bondade, esse mesmo carisma, essa mesma simpatia no trato com a nossa mãe, por exemplo, no trato com o nosso marido. Então, acho que essa é uma reflexão que pode ser bastante útil aí para o dia de vocês, para lembrar que ser uma mulher feminina não tem nada a ver com ser uma mulher fraca. Se você gostou desse conteúdo, me acompanha aqui no canal, eu falo bastante sobre feminilidade, sobre virtudes, sobre Cristo. Estou criando esse canal por agora. E me conta aqui nos comentários qual tem sido o seu maior desafio nessa sua jornada de se tornar uma mulher mais feminina. Obrigada!